Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso curso Como fazer um bom TCC. Eu sou o professor Manuel Wilson, sou professor aqui da Faculdade de Direito de Franca e sou o coordenador de pesquisa da faculdade. Então, a pedido do diretório acadêmico e uma avaliação que fizemos de que realmente é pertinente, nós estamos iniciando aqui um curso de preparação para a elaboração do TCC, considerando que vocês tiveram lá no primeiro ano o curso de metodologia, mas o tempo foi passando e muitos de vocês não tiveram outras experiências com pesquisa científica e chegam ao quarto e quinto ano com um distanciamento dos procedimentos metodológicos. Então nós elaboramos um curso rápido, um curso prático, para vocês recordarem lá as aulas do primeiro ano de metodologia e para vocês se prepararem melhor para um bom trabalho de conclusão de curso. Esse primeiro vídeo é um vídeo explicativo do curso, da proposta, do roteiro, do que é a pesquisa científica. Na sequência, nós teremos vários vídeos com vários professores, todos os professores da casa dedicados à pesquisa científica, professores do nosso programa de mestrado, professores que orientam vários alunos na iniciação científica e no trabalho de conclusão de curso. Então, há aqui um esforço nosso aqui da Faculdade de Direito de Franca em oferecer para você um curso qualificado que lhe auxilie no desenvolvimento do seu trabalho de conclusão de curso. Muito bem. Pesquisa científica não é uma pesquisa aleatória. A ciência é produzida dentro de um contexto geral de conhecimento humano. A busca da verdade pela ciência pressupõe um método de pesquisa. Esse método de pesquisa está inserido na produção do conhecimento em geral. Então, a primeira observação que eu quero fazer com vocês é a conscientização de que você não vai começar do zero. Você não vai tratar de um assunto buscando as suas informações mais antigas e, ao mesmo tempo, você não vai fazer uma pesquisa onde você está descolado de tudo que se pensa relacionado àquele tema. Então, há alguns passos necessários que você, inevitavelmente, você tem que cumprir e este curso tentará demonstrar para vocês quais são eles. Nós vamos, então, a partir desses passos, trabalhar o seguinte roteiro de vídeos. Nós teremos, na sequência, o que é a metodologia científica, quais os principais métodos e como identificar melhor o método, com o professor Marcelo, que é o professor de metodologia lá no primeiro ano. Teremos o que é a delimitação do tema e dicas para escolher um tema com o professor Cildo, que vocês também já conhecem. Teremos como elaborar um projeto de pesquisa, novamente com o professor Marcelo. Depois, como devemos seguir as normas técnicas e quais as mais importantes, com o professor Yuri. O que são as fontes de pesquisa científica e como devemos buscar essas fontes, como lidar com as fontes bibliográficas, com o professor Well. O que é a pesquisa de campo e que cuidados devemos ter com a pesquisa de campo com a professora Ana. Como elaborar um bom resumo, uma introdução e uma conclusão comigo. Como evitar os perigos que comprometem a pesquisa científica, o uso abusivo de inteligência artificial, plágio, etc., com o professor Yuri. O que é um texto científico, qual a diferença entre monografia e um artigo científico, com o professor Well. Como se relacionar com o orientador, como observar os prazos e o planejamento adequado da pesquisa, comigo novamente, e aí nós encerraremos o nosso curso.
Serão vídeos de 20 minutos aproximadamente, estarão disponíveis na plataforma da faculdade. E você não tem necessariamente que assistir um ou outro na mesma sequência. Você vai lá e vê qual é que lhe interessa mais. É interessante que você assista todos, né? Todos estão sendo elaborados com muito carinho e com muito conhecimento, com profissionais tecnicamente preparados para isso. Mas se você tem uma deficiência, ela que você quer suprir, então você escolha lá, fique à vontade, estará aberto para você, aluno da Faculdade de Direito de Franca, a qualquer momento. Muito bem, e essa é a primeira observação que eu trago para você nesse início, o nosso planejamento e qual é a intenção do nosso curso. Então, fornecer uma preparação para a elaboração do trabalho de conclusão de curso. O trabalho de conclusão de curso faz parte da base curricular da faculdade. Então, não há como escapar, do ponto de vista formal, legal, obrigatório, da elaboração do trabalho de conclusão de curso. É como você cumprir uma disciplina no nosso programa, com uma qualificação especial. No trabalho de conclusão de curso, você formalmente faz a sua primeira experiência em pesquisa científica. Então, você está adquirindo, do ponto de vista do planejamento do ensino superior, a formação obrigatória em pesquisa científica, dentro do tripé da universidade, que é ensino, pesquisa e extensão. Então, TCC, trabalho de conclusão de curso, é um trabalho que produzirá, ao final, uma pesquisa científica? Em tese, sim. Mas essa pesquisa científica significará uma contribuição para o conhecimento humano? Veja, não é bem isso que se espera. Porque, no fundo, a proposta é a aprendizagem com o método de pesquisa. Tudo bem que você deve escolher um tema com os requisitos de inovação, com uma delimitação que traga algo que contribua para o pensamento. Esses serão os melhores trabalhos de conclusão de curso, serão elogiados pela banca, aqueles que a delimitação atende melhor à contribuição do pensamento. Mas, se de repente você escolher um tema que já foi pesquisado várias vezes e você apenas se propõe uma nova abordagem, de repente aí você desenvolve uma pesquisa muito boa do ponto de vista de que você aprendeu a pesquisar. É isso que nós queremos. É isso que se espera. Que você aprenda a pesquisar. Então, se ao final o resultado da sua pesquisa significará um texto frágil ou básico demais, insuficiente, com algumas falhas, isso não quer dizer que você não teve um ótimo resultado. Porque é a sua primeira pesquisa do ponto de vista institucional. Então, não se espera aí que você tenha uma tese. Uma tese você vai buscar no doutorado. Nem no mestrado se espera uma tese. Uma tese é a comprovação de uma afirmação com resposta de verdade científica. De repente, o seu trabalho de conclusão de curso resulta nisso, mas isso é uma sorte sua. Se você escolher se você delimitar num campo que não há ainda algo dito a respeito com aquele grau, e você consiga desenvolver bem nesse sentido. Mas não é essa a proposta. Então não se preocupe com isso. Você tem na pesquisa científica metade dela na sua delimitação. Então temos aqui um vídeo onde
vamos conversar com você sobre essa delimitação. E eu costumo dizer para os meus orientandos que quando ele chega ao final da delimitação, quando ele tem um projeto de pesquisa nas mãos, ele tem metade da pesquisa. Não somente porque aquele projeto será convertido na introdução da pesquisa, e aí uma boa introdução é metade da pesquisa, mas porque se ele delimitar bem, os próximos passos são naturais. Às vezes até bem mais simples. Claro que a análise dos dados, é claro que as inferências, é claro que não é fácil. Não é para ser fácil. Pensar não é fácil. Mas também saber sobre o que você vai pensar também não é fácil. Então, delimitar a pesquisa é meio caminho andado. Converse com o seu orientador. Converse sobre essa importância. O que acaba acontecendo em um número enorme de situações? Há um certo desprezo com o projeto de pesquisa. Infelizmente. Talvez porque os prazos são pequenos, talvez porque o aluno está envolvido com uma agenda da faculdade intensa dos últimos anos, e aí ele tem que ter a pesquisa pronta. Esse projeto não vai ser avaliado. Formalmente, a avaliação dele é muito superficial. Então ele fala assim, faça um projetozinho aqui, copia um modelo, adapta a um modelo e pronto. Mas é um pronto que, infelizmente, é ruim. Porque se você tem um bom projeto, você aprendeu a pesquisar. Então, você está atendendo a essa demanda do ensino. E se você tem um bom projeto, você terá uma boa pesquisa se você segui-lo, naturalmente. Você tem todo o caminho para fazer uma boa pesquisa. Então, boa parte do que será dito nesse nosso curso é sobre como delimitar o seu tema. Essa delimitação significará que você terá os limites para pesquisar. E dentro desses limites, algo que tenha um problema jurídico. Estamos no curso de Direito. E esse problema jurídico está inserido na ordem jurídica brasileira ou internacional, mas que dialoga com o direito a ponto de ser um tema relevante cientificamente. Não interessa se esse tema é sobre algo pequeno, aparentemente básico, algo aparentemente superficial. Não. É algo que vai compor o conhecimento como um todo. Então, essa é a primeira observação que eu trago para vocês aqui. O método científico, ele é uma novidade da modernidade. A busca pela verdade, pelo conhecimento racional, ela tem uma história mais relevante na filosofia, em especial na Grécia Antiga. E os gregos desenvolveram métodos, o método de filosofar, principalmente a partir de Sócrates. O método socrático inaugura o método filosófico. E depois, então, outros filósofos têm seus próprios métodos de filosofar. Isso entra na Idade Média. Entretanto, é na modernidade que nós vamos ter a busca pela verdade a partir da experimentação. René Descartes. Nós temos ali o primeiro passo para a investigação científica. E aí nós vamos ter, por séculos, a modernidade e o racionalismo produzindo ciência.
É claro que dentro desses séculos de modernidade, nós vamos ter desdobramentos de métodos, método dialético, método dedutivo, método indutivo, mas todos essas possibilidades metodológicas estão dentro da investigação empírica e racionalista. Então, na modernidade, ciência e filosofia vão se encontrando na produção do conhecimento, porque a verdade ela tem formas de se expressar. Existe a verdade intuitiva, existe a verdade de cada um, existe a verdade filosófica, existe a verdade científica. Nenhuma é mais do que a outra. Todas elas têm a sua razão de ser. No contexto acadêmico em que nos encontramos, só nos serve a verdade científica. Então, o seu trabalho não é um trabalho que vai permitir que você diga o que você pensa aleatoriamente. A sua opinião só tem valor no seu trabalho científico se ela é fundamentada na pesquisa. Então, a pesquisa te dá algumas possibilidades, te permite escolher algumas hipóteses. Você pesquisou e ali abriu 3 caminhos, 2 caminhos, e você escolheu um. Você não pode escolher algum outro caminho que a sua pesquisa não permite. E é por isso que há, muitas vezes, confusão nos textos que são produzidos na pesquisa científica, dos alunos que iniciam a pesquisa científica. Porque eles não sabem a dimensão da opinião. Nós opinamos o tempo todo sobre tudo. Isso é legítimo. Mas isso é diferente de você opinar dentro do seu texto científico. O seu texto científico tem limites. Esses limites têm que ser respeitados. Esses limites você mesmo escolheu quando você delimita a sua pesquisa. Então, se preocupem enormemente com a delimitação. Tenham uma consciência do que é a delimitação. A delimitação, às vezes, nos aparece de forma fácil, numa sorte grande. Às vezes você vai a uma palestra e ele tem uma abordagem interessante que não pesquisaram quase nada sobre ela, uma dica dada pelo conferencista, e você se identificou com aquilo. Ótimo para você. Às vezes não. Às vezes você pede para o seu orientador para que ele te ajude a escolher um tema e ele te oferece 3 ou 4 opções e nenhuma delas te interessa. Às vezes você escolhe algo, mas pela inexperiência o que você escolheu não é bom. E aí o seu orientador, de certa forma, tem a obrigação de te ajudar a lapidar aquilo ali, ou de excluir porque não é adequado. Às vezes o que você quer pesquisar não é proporcional. Não é proporcional a um trabalho de conclusão de curso numa faculdade de Direito. Não é proporcional em que sentido? Não é proporcional porque é grande demais. Não é proporcional porque é pequeno demais. Esse juízo você também tem que aprender. Isso também é a nossa proposta. Então eu espero que você goste desse curso.
Eu espero que você resolva seus problemas com esses vídeos que nós estamos elaborando. E eu estou disponível, me procure na faculdade, pegue o meu e-mail lá na faculdade, meu telefone. Não tenho constrangimento nesse sentido. E caso o curso tenha alguma limitação, caso você sinta que é preciso falar alguma coisa que não está no curso, também me procure para que eu faça alguma adaptação e acrescente conforme as demandas que você tem. Muito obrigado pela atenção e tenha uma boa experiência a partir dos próximos vídeos.